Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo especial de palestras em comemoração da 20ª Confraternização da Juventude Espírita Leopoldo Machado, que é um oferecimento, uma promoção do Centro Espírita Arapari, daqui de Itabuna, Bahia. Todos os anos nós fazemos esse ciclo de palestras. E para brilhantar ainda mais essa nossa noite, que estamos aqui com todos vocês, nós gostaríamos de convidar uma menina que é muito especial para todos nós, Robertinha, com seu momento musical, trazendo para a gente um encantamento em forma de música. Fiquemos com Robertinha, daqui a pouco a gente volta. Moça, amigo, que eu lhe digo, Deus nos chama pra viver em paz, não olhar pra trás, perdoar e ser capaz de amarmos mais. Da chuva que bate no terreiro, aos pássaros que cantam o mundo inteiro. Da chuva que bate no terreiro, aos pássaros que cantam o mundo inteiro. Vem, vem, vem semear o bem nessa primavera de certeza, plantando com firmeza. Vem semear o bem. Eu quero crescer com você também. Vem, ouça, amigo, que eu lhe digo. Deus nos chama pra viver em paz, não olhar pra trás, perdoar e ser capaz de amarmos mais. Assim é o universo em sua sintonia, som em poesia e pura harmonia, 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 harmonia. Assim é o universo em sua sintonia, som em poesia e pura harmonia, 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 harmonia. Vem semear o bem nessa primavera de certeza, plantando com firmeza. Vem semear o bem. Eu quero crescer com você também. Vem, por isso, meu amigo, ouça o que eu lhe digo. Vem. Que legal, que legal! Encantando os nossos corações, cantando pra gente. Muito bom, obrigado, Robertinha. E para dar continuidade nessas nossas tarefas, que nós vamos ter a palestra de hoje com o nosso querido amigo, querido irmão, nosso professor, Lindomar Coutinho, que é do Centro Espírita Porto da Esperança de Ilhéus, Bahia. Certo? Mas Lindomar Coutinho não é de Itabuna, é de todo lugar, é do mundo, né? Ele mora no nosso coração, todos nós sabemos, né? E antes um pouquinho de nós passarmos a palestra para Lindomar, nós vamos fazer aqui a leitura de uma página psicografada por Divaldo Pereira Franco, do espírito Marco Prisco, no livro Diretrizes para uma Vida Feliz. No turbilhão das dificuldades nas quais você se encontra envolvido, aguardando que as pessoas queridas contribuam para libertá-los das suas intricadas malhas constritoras, somente você possui os recursos específicos para lográ-lo. Felicidade é a aquisição sacrificial de cada espírito na luta pela sublimação. E assim, inspirados nessa nossa página, né? nessa página, nós queremos dar início ao nosso momento de ligação com o mundo espiritual, de ligação a Jesus, que nos encaminha a Deus, rogando o vosso auxílio para todos nós, rogando vossas bênçãos de paz sobre toda a humanidade. Permite, Senhor, que cada dia mais consigamos alastrar, aumentar, ampliar as nossas capacidades de percepção, nossas capacidades de compreensão das nossas realidades espirituais. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesse instante, antenados, ligados, distantes
fisicamente, talvez, mas com certeza ligados sentimentalmente, emocionalmente, ligados virtualmente, um com o outro, transmitindo a energia de amor que abunda todo o universo, fruto da nossa causa primeira de todo e de todas as coisas. Essa energia que aqui se materializa para todos nós no planeta Terra, sob a égide do nosso Mestre Jesus. Queremos perceber, Senhor. Amplie em nós essas nossas capacidades, conferindo-nos força, coragem e fé para poder vencer em nós mesmos as grandes batalhas interiores. Envolve nosso querido irmão Lindomar Coutinho, que trará as reflexões dessa nossa noite, no teu carinho, no teu amor e amparo de luz, hoje e sempre, querido Senhor. Que assim seja. E fiquemos agora, então, com a reflexão do nosso professor Lindomar Coutinho, que vai trazer para a gente o tema autocura e libertação. Olá, meus queridos amigos, com muita alegria que posso, neste momento, estar em contato com vocês, nesse projeto da 20ª Congelém, uma realização do Centro Espírita Arapari, de Itabuna, Bahia, e com todos vocês, onde quer que estejam e se encontrem neste momento, rogamos a Jesus que nos ampare e nos fortaleça cada vez mais. É com a felicidade de podermos pensar sobre um tema que tem sido para nós um ponto determinante em nossas vidas, o que diz respeito à questão da autocura e libertação. Nós sabemos que quanto mais buscamos nos conhecer, quanto mais buscamos compreender esses processos de uma vida mais espiritual, de uma vida mais significativa, que nos permita, portanto, uma compreensão em torno da vida, da existência, das possibilidades que a própria condição humana e espiritual nos ofereça, somos nós que a cada instante somos indagados, somos inquietados, somos, eu diria aqui, lembrando Paulo de Tarso, que constrangidos a viver essa experiência espiritual no que diz respeito a nós mesmos e às relações que nós constituímos. E é exatamente com base nessa perspectiva que nós vamos trazer alguns elementos para as nossas reflexões na noite de hoje. E temos uma citação que é um provérbio que foi citado por Lucas, referindo-se a Jesus no capítulo 4, versículo 23, quando diz: médico, cura-te a ti mesmo. E vale lembrar, nessa citação, que Jesus, segundo Lucas, fazia referência a essa perspectiva, né, dizendo que eles iriam, em algum momento, usar dessa expressão ou dessa ideia em torno ou a respeito de Jesus. O que vamos ver na crucificação, quando ele se refere ao sair, né, da cruz, salva a si mesmo. Bom, em continuação, nós vamos poder observar exatamente a possibilidade de buscar uma referência clássica antes de Jesus, do tempo de Jesus, na Grécia Antiga, que é Sócrates, quando ele cunha essa expressão do templo de Apolo, de um dos 7 sábios gregos, que é o conhece-te a ti mesmo, e fez disto uma forma de viver. Tornou essa expressão uma possibilidade significativa para uma vivência ainda mais inovadora,
para que pudesse realmente construir uma condição diferente, estando no mundo e, naturalmente, após a própria desencarnação. Vale lembrar que Sócrates participou da codificação espírita, deu a sua contribuição de forma efetiva para que tivéssemos as informações espirituais que temos na doutrina espírita com tamanha lucidez, com tamanha expertise. E ainda nós vamos aqui trazer uma referência de Jesus quando nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. E dentro dessas três perspectivas, nós queremos chamar atenção para essa possibilidade de pensarmos sobre a autocura e a libertação dentro dessa dimensão. A primeira, a da autorresponsabilidade. A segunda, a do conhecimento. E a terceira, a da humildade. E que, naturalmente, iria se apresentar na condição daquele que, consciente das suas necessidades, faz por onde melhor receber a ajuda, o auxílio. E é exatamente nesse momento em que nós buscamos trazer alguns elementos que Dr. Range nos oferece, respondendo à pergunta como entender a autocura. E Dr. Range, no dia 24/7/2020, nos diz que a autocura, né, podemos entender como resultado de uma ação e processo de decidir e agir para reconectar-se com a própria essência, além das circunstâncias internas e externas. É uma ação metafísica nas estruturas da mente do próprio agente. E óbvio que essa é uma elucidação que exige de todos nós uma reflexão, né, mais cuidadosa, porque, e vamos repetir para podermos acompanhar. Como entender a autocura, o resultado de uma ação e processo de decidir e agir para reconectar-se com a própria essência. Vamos lá. Por vezes, a gente pensa em determinadas ações ou determinados processos, é como se fosse algo alheio, distante, diferente de nós. E não é. Então, assim, só que, mais que isso, não podemos simplesmente decidir. Eu vou, né, fazer. Olha, não só uma decisão. É, acima de tudo, uma ação. E aí, quando a gente pensa em decidir e agir de forma a nos permitir essa reconexão com a nossa própria essência, nos convida a viver uma ampliação de consciência que nos leve para além das circunstâncias, para uma decisão em que nos permita compreender cada vez mais o quanto nós podemos experimentar da vida que se apresenta para cada um de nós. E quando o Dr. Hans disse que é uma ação metafísica, meta é um termo grego, um prefixo grego que significa depois de, né? Então, depois da física, ou seja, é uma decisão de ordem espiritual, é uma decisão de ordem mental, é uma decisão que vai interferir naturalmente no físico, mas está para além do físico. E é nesse momento em que nós precisamos sim internalizar de forma profunda a nossa compreensão de espiritualidade, a nossa possibilidade de entendimento da vida, de nós mesmos, da nossa natureza. E aí aquelas questões filosóficas básicas e profundas que vamos encontrar no Livro dos Espíritos em relação ao próprio ser, a nossa origem, a nossa existência, a nossa destinação, nos permitindo, portanto, cada vez mais a constituição legítima de um entendimento mais significativo para a nossa experiência no mundo, né, já que estamos encarnados, mas também para depois dele. E é exatamente nesse contexto em que nós
começamos a pensar sobre o quando já estaremos dispostos a romper as nossas algemas, a modificar esse cenário de que nos leva a uma experiência mais plena. E aí, buscando refletir com vocês sobre a outra ideia-chave da palestra de hoje, que é a libertação, nós vamos encontrar como uma concordância nos diversos dicionários. Libertação está para a ação de libertar, de conquistar ou oferecer a liberdade a outrem. E aí podemos pensar em algumas dimensões do libertar, né? O que ou quem? Libertar o que ou quem? De que ou de quem? E como? Por quê? E para quê? No porquê, chamamos a atenção para o princípio, né? Não há como pensar em evolução, não há como pensar em liberdade, que é a lei que está abaixo, no para quê, como uma finalidade. Não há como pensar em progresso, não há como pensar em condições nossas espirituais de uma pessoa que seja prisioneira, né? É, salvo a, a, o título do último livro do Rafael Lavarin, que ele diz Prisioneiros do Cristo, né? Então, assim, nesse sentido, estarmos tão vinculados, ligados a Jesus, que abraçamos com galardia, abraçamos com entusiasmo todos os desafios que possam aparecer na nossa existência, mas que nos levam a uma compreensão maior das possibilidades de se viver e se viver mais e mais feliz. E é dentro desse processo que nós vamos, sim, indagar, né? Libertar o quê? Né? O que exatamente? A definição, define, busca ter lucidez do que realmente precisa. Busca ter clareza, busca ter essa consciência. Ou de quem? Né? Que tipo de relacionamento, por exemplo, me aprisiona? Que tipo de relacionamento me deixa dependente? Que tipo de relacionamento gera, por exemplo, para mim, essa experiência infeliz de me submeter a uma baixa autoestima, de deixar de acreditar na minha capacidade de realização, de perder a minha autonomia. Quando a gente começa a pensar sobre essas questões, óbvio que a gente identifica uma enfermidade aí. Óbvio que a gente permite que aconteça isso. Então, essa retomada, essa decisão, essa ação de reconexão com a nossa essência nos oferece novamente a liberdade de que é própria de todo ser humano, que é própria de todo e qualquer espírito. Embora possamos estar na limitação da ignorância, por exemplo, por não saber como, por não saber o que fazer, por não saber de que forma conduzir as nossas vidas, mas nós, no fundo, na nossa essência, na nossa intimidade, nós sabemos que pode ser diferente, nós compreendemos, nós tocamos nessas possibilidades. E aí, surge naturalmente a questão do como, o método, a metodologia, de que forma, de que maneira eu vou fazer isso. Às vezes a gente pode, sem estar devidamente preparado, querer destituir por completo uma dada situação e não acontece, não dá certo. Nós não nos preparamos para tanto. Então, assim, use a sua inteligência, pondere. Agora, não fique presa em um mecanismo de defesa que chamamos, que é estudado pela psicanálise, como adiamento. No senso comum, o famoso empurrar com a barriga. Depois, não, mas aí depois, quem sabe, poderia de alguma forma contribuir, esse não é o momento. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto que eu julgo importante. Olha, uma das formas de manifestação do adiamento diz respeito
a essa nossa dúvida, né? A nossa dúvida de eu não sei se esse é o melhor momento, eu não sei se essa é a melhor hora, eu não sei se esse é o melhor dia. Pare de se enrolar. Avalie com precisão, com objetividade. Busca ter clareza. Tem coisas que quando a gente não está afim de fazer, não está afim de mudar, nunca é a hora certa. Nunca é o momento. Mas não pode por isso, não pode por aquilo. Então, assim, óbvio que vamos ter bom senso, que vamos ter sensibilidade, que vamos buscar avaliar com educação, com discernimento, como propõe Kardec, né? Bom senso e discernimento. René Descartes, filósofo francês, o pai, considerado o pai do racionalismo moderno, ele nos chama também a atenção para a clareza e a distinção, né, para a importância do bom senso. Mas nós precisamos sim ter a condição de fazer essas avaliações e, naturalmente, né, tomar as decisões devidas. E aí, vale considerar assim, bom, se a pessoa está fazendo uma terapia, não está fazendo, se ela pode buscar, por exemplo, um atendimento fraterno ou conversar com alguém que tenha condições de fazer uma reflexão com maior profundidade, de buscar os fundamentos. E aí eu chamo a atenção, em especial, para uma questão. Quantas e quantas vezes a gente já buscou alguém para conversar, só que a gente queria ouvir o que o nosso desejo pedia. A gente queria ouvir o que o nosso sentimento, que a paixão do momento nos sinalizava. E aí observe que coisa interessante, porque a gente leva para uma reflexão um tema, uma questão, tá? E aí com base nos fundamentos que serão utilizados para podermos pensar sobre aquela perspectiva. E isso abre um campo extremamente interessante, porque assim, se a outra pessoa for honesta, com base nos fundamentos que estão ali postos, né, na conversa, ela vai naturalmente responder o que o fundamento indica, não diferente disso. E quando não condiz com o que queremos dizer, quando não concorda com o que queremos dizer, há um sofrimento. E aí observe um detalhe interessante que a gente acaba por colocar a outra pessoa em uma situação delicada, porque isso acaba sendo divulgado, e aí a pessoa fica como ruim na situação, né, uma persona não grata, porque disse, por exemplo, que olha, isto não seria aí, com base nos fundamentos que temos, o mais indicado. Ora, se você quiser abrir mão dos fundamentos que estão sendo utilizados e aí usar qualquer outro ou não usar nenhum, ser simplesmente conduzido pela paixão, ser conduzido pela atração sexual, ser conduzido pela raiva daquele momento, o desejo de vingança, o egoísmo, tá? A comodidade, a preguiça, seja qual for o elemento que esteja ali presente na relação. Então, assim, e naquela situação. Então, tem situações extremamente delicadas quando a gente pensa sobre quando vamos conversar com alguém sobre a possibilidade, de que forma nós vamos fazer isso? Como nós vamos lidar, né, com essa, digamos assim, perspectiva de oferecer um ponto de referência, uma resposta, indicar um caminho para ser trilhado ali, se a pessoa assim desejar. E aí, olha, por que eu tenho que fazer isso? E essa é uma pergunta, nossa, essa é uma pergunta extremamente incrível. Por exemplo, na época da barbárie, se a pessoa estava lá muito, muito zangada, com muita raiva, com muito ódio de alguém, e o impulso que vinha era de destruir o outro, matar ou não matar, não, sabe, não era um questionamento assim, porque era próprio daquele momento. Você vai e mata o outro e pronto. E acabou. Era assim. Acabou naquele momento, só que para o espírito não. Um dia, quando ele despertasse para aquela realidade, com todas as consequências que ele estaria criando para ele necessariamente teria que marchar no processo da autocura. Ele naturalmente que teria que realizar procedimentos, ações, concepções, valores, princípios, para que a sua libertação desse conteúdo
que ele traz em si do já efetivado em experiências anteriores para que a vida possa assim se manifestar de forma mais significativa e que ele possa ter uma ascensão, possa se livrar desses pesos que nós vamos trazendo em função de ações que deixaram consequências, sequelas, culpas, ressentimentos, obrigações. Então, pensar enquanto princípio, e aí por isso que eu botei aqui vinculado ao princípio, porque está vinculado a objetivos. Né? Então, quando eu penso sobre algo por princípio, o princípio é alguma coisa que, se eu escolho algo com princípio, eu tenho que pensar sempre, em toda e qualquer situação, com base naquilo. Por exemplo, princípio vida. Se eu penso na vida como princípio, é, eu preciso necessariamente considerar que em toda e qualquer situação eu não posso, eu não devo fazer nada que fuja dessa condição libertadora, dessa condição que se efetiva cada vez mais na construção de uma disposição maior. Ou seja, olha, vai ser não para suicídio, vai ser não para homicídio, vai ser não para aborto, vai ser, entendeu? Não para qualquer coisa que vá contra. Eutanásia, não. Então, assim, por que não? Porque vida para mim é um princípio. Então, assim, todas as vezes que eu penso em algo em função do objetivo, tá? Do porquê. Aí a gente começa a avaliar, olha, tudo bem, se esse é o porquê e eu vou usar um princípio para nortear o meu objetivo, eu começo a avaliar também um para quê, a finalidade, ok? E aí, na perspectiva da finalidade, tanto eu posso, óbvio, incluir o resultado do objetivo realizado, quanto a meta que eu possa alcançar, que eu possa atingir. E aí, vale lembrar que no Livro dos Espíritos nós temos uma das leis lá constante na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de liberdade. E aí, mais ainda, vale lembrar que a lei de liberdade ela não caminha sozinha, ela parte do pressuposto de uma outra lei, da igualdade. Porque se nós não nos pensarmos iguais, tendo as mesmas condições, eu não vou considerar o outro livre. E a história humana está muito marcada por essas questões da escravidão, da violência, dessa insanidade orgulhosa e egoísta que nos coloca nesse processo enfermo que nos pede urgentemente que possamos agir com as ações significativas para que a gente conquiste aí a autocura que precisa. E aí, lembramos também e trazemos para as nossas reflexões dois pensamentos de Hipócrates. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Hipócrates é considerado o pai da medicina, né, no Ocidente, e grego, e nos oferece aí um elemento para nossa reflexão dentro dessa perspectiva que estamos fazendo aqui, que é espírita. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Que maravilha! Isso está dizendo que a gente não deve ir ao médico, que não deve tomar o remédio, que não deve fazer uma fisioterapia, uma psicoterapia, uma análise, que se precisar que não deva fazer uma cirurgia. Não, não é isto. Para além dessas questões, o que Hipócrates nos chama a atenção é que assim existem os elementos essenciais, a nossa natureza, e aí reside todas as possibilidades. Então, no como, que refletimos há pouco, tanto podemos pensar em questões internas quanto externas. E vale lembrar que mesmo utilizando as questões, os procedimentos, as técnicas, as terapias externas, mais apropriadas, mais reconhecidas, com resultados apresentados com garantia,
Existem alguns casos que não funcionam. E não funcionam por quê? Porque nós não utilizamos as forças naturais que temos. Mas, Lindomar, de que forças são essas? São as forças mentais, são as nossas forças magnéticas, são as forças emocionais, a força da retidão do caráter. São, né, as forças morais que a doutrina espírita tanto nos fala. São forças com frequências específicas que nos leva exatamente a essa superação de si mesmo, a capacidade de administrar as possibilidades no entendimento que nos leve a uma experiência muito mais significativa e muito mais, portanto, realizadora. E o próprio Hipócrates, que nasceu em 460 a.C. e desencarnou em 370 a.C., vai nos dizer: é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Oh, maravilha! Olha, todas as vezes que eu leio esses pensamentos assim de profundidade, de sabedoria, eu fico pensando assim: quantas vezes a gente vai até buscar mesmo tratamento espiritual, mas a gente quer saber qual é a doença, o que é que eu tenho, né? A gente nem sempre quer a cura. Como, Lindomar? Claro que não. Às vezes a gente se sente culpado, a gente acha que daquela forma mesmo a gente vai penalizar alguém, a gente acha que não merece ser saudável. Olha, é um processo complexo que envolve essas questões. Quantas e quantas vezes já tive a oportunidade de ouvir Dr. Hans perguntar para a pessoa: prefere saber o que tem ou ficar curada? Inclusive porque tem uma questão muito sutil aí. Eh, Sabemos que é muito difícil, chegar a um diagnóstico. Mesmo que a espiritualidade tenha um alcance muito maior, as categorias que nós temos, e por aproximação das enfermidades, segundo os códigos vigentes, né, nem sempre vão, oferecer elementos conceituais que permitam tratar de uma questão com uma complexidade muito maior, que é a causa espiritual ali presente no processo e que fisicamente ou emocionalmente é uma manifestação. Então, como que Hipócrates entendia a questão? Vamos conhecer a pessoa, porque conhecendo a pessoa, mais fácil será lidar com ela no processo da sua recuperação, tanto auxiliando-a na cura, quanto para que ela desperte o seu potencial de autocura. E aí, ainda temos uma outra questão, né? Uma concepção que era defendida por Hipócrates e que vale a pena a gente trazer aqui para as reflexões de hoje. E aí eu trago esse quadro. Ele se referia à teoria dos humores, né? Quando as pessoas dizem: ah, nossa, meu humor hoje não está bom, eu hoje não estou legal. Então temos aí, para vocês poderem acompanhar. Veja que temos aí quatro, né, perspectivas. Os coléricos, em cima, os coléricos e os sanguíneos, embaixo, os melancólicos e os fleumáticos. E aí temos, dentro dessas perspectivas, ainda quatro outros elementos: o seco e o úmido, o quente e o frio. E aí, dentro disso, ele se referia à bilis, né? Aí você tem a bilis amarela, que aí estaria vinculado a fígado e ao fogo, ao sangue, coração e ar, à terra, né? Ao baço, a bilis negra, ao baço e à terra, e a linfa, que ele trabalha com a perspectiva do cérebro e da água. E aí observe algumas coisas interessantes nessa construção que Hipócrates nos oferece, nos chamando aí às reflexões. Veja como algumas, né, algumas pessoas predominantes são, né? Predominantemente são. Algumas pessoas são coléricas, tudo, né, se enraivece, explode e tal, aquela coisa toda, quer resolver sempre de forma bélica, quer resolver sempre na força, quer. Ok. Aí temos algumas pessoas que são sanguíneas, né? Elas são mais afetivas, e aí, vamos dizer assim, o símbolo aí, o sangue presente em todo o processo, como ela age, como ela, né, lida com as situações do dia a dia.
Aí temos na Bíblia negra a melancolia. Tem pessoas que o padrão da pessoa é aquele, não, melancólico, depressivo, ai, porque a tristeza, só anda de mãos dadas com a tristeza. Qualquer coisa é motivo para ficar mais triste ainda. E temos os fleumáticos, né? Ó, esses que andariam meio que flutuando, tudo parece que nada afeta, parece que está tudo beleza. E a questão é mesmo isto? É alguém que adquiriu uma maior capacidade de lidar com as ocorrências, com as situações do dia a dia, que busca ter uma maior compreensão, uma maior flexibilidade, né? E aí, assim, de cada elemento desse, nós podemos ver os prós e os contras. Por exemplo, um colérico normalmente ele é proativo, né? Só que aí, assim, enquanto ele não aprende a usar essa energia de forma positiva, o que é que ele faz? Ele se antecipa, ele é muito ansioso, ele atropela as coisas. Então, assim, no caso do sanguíneo, né, aí a referência ao coração, o afeto, aquela coisa, tudo bem, mas precisa estar o tempo inteiro chorando, se descabelando, aos braços com desespero. Não, né? Podemos ser afetivos, podemos ser afetuosos, amáveis. Aí os melancólicos, claro que tem coisas que nos entristecem, claro que tem coisas que podem nos deixar para baixo, mas assim, são ocorrências na dialética da própria vida, não preciso ficar: "Ai meu Deus, por quê?", e aí aquele pessimismo, sempre vai acontecer de forma negativa. Não, não, hã, calma. Então, assim, tem situações, inclusive Schopenhauer, um filósofo, Arthur Schopenhauer, ele discutiu algumas coisas, nessa linha e é também do senso comum. Tem pessoas que defendem a concepção assim: "Eu sempre espero o pior". Se não acontecer o pior, eu já estou no lucro, né. Então, assim, tem essas perspectivas, essas cosmovisões, essas visões de mundos que as pessoas apresentam. O ideal e o legal é encontrar esse equilíbrio, porque, assim, naturalmente que, a depender da situação, nós vamos sim manifestar uma cólera, uma raiva, faz parte do repertório emocional, né, vamos, ter uma carga emocional num espectro maior, apresentado nas situações diversas. Em determinado momento podemos nos sentir mais melancólicos, mais entristecidos, viver uma baixa de humor. Em outros momentos podemos sim, manter aí essa, vamos dizer assim, essa fluidez da água, dos flumáticos. Mas assim, essa alternância faz parte. A grande questão aqui é: qual é o seu perfil? Qual é o padrão que você apresenta? Porque ao identificarmos isso, por isso o Conhece-te a ti mesmo, que Sócrates divulga para o mundo, é uma referência do meio, conforme colocamos no slide aí já apresentado. Então, médico cura a ti mesmo, ok, lá o provérbio que Jesus cita, que Lucas menciona em seu evangelho, o conhece a ti mesmo de Sócrates, né, em termos de incorporação dessa concepção e dessa divulgação para o mundo, e Jesus, mais uma vez, o ajuda-te que o céu te ajudará, nos chamando a atenção para essas possibilidades de conquistas maiores. E aí, nesse tema, não seria muito justo eu não trazer para as nossas reflexões um pouco do que Dr. Hans tem nos ensinado no livro Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se, que é, né, o livro que ele nos deu de presente para o nosso progresso continuado. E aí, quando ele se refere no texto o processo de cura, ele nos traz alguns elementos muito significativos para nossas reflexões no que diz respeito à autocura e libertação. Nos diz Dr. Hans, muito se tem estudado no campo das energias humanas. Contudo, desde a antiguidade, já se verificava que aqueles que aprendiam a se curar auxiliavam na cura de outros. Olha que coisa boa, ok? Ó, campo das energias humanas, estudado, tá, desde a antiguidade. Aqueles que aprendiam a curar auxiliavam na cura de outros. E aí destacamos uma questão: aprendiam a curar. Então, curar é algo que se aprende.
Muitas reflexões, continua Dr. Hans, surgiram e surgem no panorama terreno, buscando indicar as fontes energéticas existentes nos reinos, né, no mineral, no vegetal, no animal, para por fim reconhecer que no próprio homem também há uma fonte infinita de possibilidades de cura, já descobertas e ainda por se descobrirem. E aí, é nesse contexto que a gente começa a pensar, né? Ou seja, as informações estão aí, nós temos essas informações. O que que nós estamos fazendo verdadeiramente para que essas informações possam, olhe, fazer a mudança que precisamos, que possam ser exatamente a possibilidade de alcançarmos essa autocura que nós buscamos. E Dr. Hans continua nos oferecendo informações preciosas. A cura se dá quando existe a disponibilidade para tal. Todos temos a possibilidade de sermos agentes de cura, desde quando busquemos nos preparar convenientemente para o tentame. E continua. Quanto mais buscamos a cura real e auxiliamos outros em seus processos de cura, considerando que isso deve repercutir em todo o nosso psiquismo, ao curar, confirmamos o curar-se por todas as reflexões e mudanças positivas que ocorrem em nossa forma de viver com mais plenitude. E aí, queremos chamar a atenção para alguns elementos. Bom, primeiro, às vezes a gente lê um texto e passamos despercebidos. A cura se dá quando existe a disponibilidade para tal. Olhe que informação fantástica. Você já tem disponibilidade para a cura? Como assim? Não entendi. Vou lhe explicar de novo. Você tem disponibilidade para. Não, você não explicou, você só repetiu. Aham. Então tá. Vamos lá. O que é disponibilidade? Tem espaço em você para a cura? Vou dizer uma coisinha aqui, antiga, mas que talvez algumas pessoas não saibam. Quando a caixa de e-mail ela enche, nós não, se ela estiver muito cheia, a questão da memória muito cheia, nós não conseguimos deletar. Trava. Não consegue deletar. Por que não consegue deletar? Porque assim, a memória está tão sobrecarregada que não tem mais espaço para se fazer a inscrição da ação, da operação de deletar. Então, não conseguimos deletar. Aí, o que se faz? Se fazia transferência dessas informações para uma outra caixa, Outlook, alguma coisa assim. E aí era que nós poderíamos realizar a operação de deletar. Voltemos agora ao nosso sistema, à nossa memória, ao nosso psiquismo. Às vezes nós estamos tão cheios de coisas, de culpas, de ressentimento, de remorso, de raiva, de desejo de vingança, de ciúme, de inveja, todas essas coisas, tá? Que nossas vaidades, as coisas todas, que nos adoecem e que, naturalmente, a vida está dizendo: ei, precisa ir realizar a autocura, vamos nos libertar disto. E aí, quando o doutor Hans diz assim, precisa existir a disponibilidade, ou seja, abra mão de alguma coisa. Renuncie, mas renunciar a quê? Renuncie a ficar com raiva, renuncie a ficar retroalimentando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele desejo de vingança. Olhe, abre mão a culpa, abre mão dessas coisas para abrir um espaço em sua vida, em seu ser, para que você possa conquistar a cura. E Dr. Hans nos disse, desde quando nós busquemos nos preparar convenientemente, nós podemos ser agentes de cura. Ou seja, claro que aí todos, né, cada um terá um potencial, aí somos individualidades, potencial de energia, de qualidade de fluidos, essas questões todas que quando estudamos sobre magnetismo, sobre fluidoterapia, nós entendemos do processo, aprendemos a ver isso. Mas como eu posso aumentar meu volume fluídico? Pode, você pode aprender a adquirir a condição de gerar mais, de usinar mais fluidos. E quanto à qualidade? Melhorando
à própria condição moral e emocional. São os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos que dão essa qualidade aos fluidos que nós geramos. Então, quanto mais pacificados, quanto mais tranquilos, quanto mais envolvida nas coisas positivas, do bem, do amor e da paz, mais teremos aí as condições de gerar fluidos com qualidade, com boa qualidade. E isso, naturalmente, permitirá tanto maiores processos de autocura quanto processos de cura. E aí, no parágrafo seguinte, Dr. Hans nos chama a atenção para a cura real. Não a cura aparente, a cura real. E mais que isso, nos faz pensar nos processos de cura. E aí diz que ao curar, né, ou seja, auxiliar outras pessoas em suas curas, confirmamos o curar-se em nós, porque nós vamos desenvolvendo esse padrão. E aí, naturalmente, as reflexões e as mudanças positivas que vão acontecendo em nós, porque vamos aprendendo à medida que nossa consciência se amplia, à medida que nós vamos tendo mais e mais consciência sobre nós mesmos, conhecimento sobre nós mesmos, as duas perspectivas, o médico cura-te a ti mesmo, começa a funcionar em nós, mesmo que não sejamos aí médicos, mas como agentes de cura, e, naturalmente, a repercussão da outra lição de Jesus, quando nos diz ajuda-te que o céu te ajudará, estará acontecendo de maneira mais bela ainda. E um livro que vamos trazer com uma referência para as nossas reflexões é o Trilhas da Libertação, que o nosso querido Divaldo Pereira Franco recebeu do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E aí trazemos aqui dois extratos que estão relacionados diretamente sobre essa questão. O mundo corporal é plasmado pelo espiritual, onde a vida é pulsante, permanente e original. E nos diz, já lá no finzinho, né, desse texto que trabalhamos na introdução, pelas trilhas da libertação, avançamos no rumo da grande luz até o momento da plenificação que nos aguarda. E aí observem o quanto nesse cenário nós somos convidados para pensar um pouco sobre o nosso esforço, sobre a escolha que nós podemos fazer para mantermos-nos no rumo da grande luz. Que movimentos de planificação nós podemos realizar para que possamos nos integralizar cada vez mais nessas possibilidades? E aí vale considerar: a autocura é possível? Claro que é possível. O mundo corporal é plasmado pelo espiritual. Ou seja, nós, seres espirituais que somos, constituímos, participamos desse processo de cocriação com Deus. E é nesse sentido que nós podemos, sim, alterar a forma a partir do momento que nós nos localizamos na essência do que somos, com determinadas decisões, ações, padrões. Então, nós podemos de forma positiva, nós podemos de forma negativa fazermos isso. E podemos fazer isso em duas perspectivas, né, que vamos mencionar logo à frente aí, que nos leva a entender melhor esse processo de acompanharmos, portanto, as situações. E aí temos, portanto, a questão da autocura e libertação e suas perspectivas e dimensões, como já havíamos mencionados. Então, temos as psicossomáticas e as somatopsíquicas. E como nós lidamos com essas possibilidades? A psicossomática vem do psíquico para, né, o físico, e o somatopsíquico quer dizer que as coisas que ocorrem em nosso corpo físico podem se afetar o nosso psiquismo. E trazemos aí algumas, né, dessas dimensões. A física, que diz respeito ao fisiológico,
o afetivo, relacionado aos desejos, emoção e sentimento, o cognitivo, relacionado a ideias, o moral, relacionado a normas, valores, o social, relacionado às relações, e o espiritual, relacionado ao espírito. E quando nós pensamos sobre essas dimensões, esses processos que naturalmente são apresentados para nós, para uma reflexão mais cuidadosa, para um entendimento mais profundo nesse contexto, nós começamos a observar essa complexidade que pede de nós um maior cuidado, um maior discernimento. Ora, se eu sei que determinada coisa que eu faço me gera consequências no físico, no afetivo, no cognitivo, no moral, no social, no espiritual, eu preciso trabalhar essa questão, eu preciso arrumar a minha casa interna, eu preciso tomar decisões na direção daquilo que eu sei que eu devo fazer. Sei que não é fácil, quando a gente sabe que deve fazer uma coisa, mas o desejo é outro. Não é fácil para ninguém, e ninguém está isento disto. Absolutamente ninguém. Então, assim, esse esforço que cada um precisa fazer é de nossa responsabilidade, assim como também serão as consequências quando adoecemos, e aí, portanto, somos convidados a pensar e atuar na perspectiva da autocura. Indo um pouco mais, nós podemos exatamente pensar sobre essa perspectiva, a da libertação. E aí, avaliar sobre o que nos liberta. O que nos liberta? O perdão nos liberta. O que nos liberta? A compreensão nos liberta. Quer mais? A renúncia nos liberta. Mais, o amor nos liberta. Mais, a caridade nos liberta. E quando nós pensamos nessa libertação dentro dessa perspectiva, assim, o que é que nos liberta então? Para não apresentamos tantas questões e tá bom, Lindomar, então o que é que nos liberta? O perdão, a compreensão, a renúncia, o amor, a caridade. E quando nós buscamos verdadeiramente, profundamente viver essa dimensão, eu trago aqui para nós essa referência de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Embora historicamente Paulo pudesse se referir naturalmente à escravidão, social, à escravidão política, mas podemos sim, além desta, que é uma manifestação dessa enfermidade espiritual que ainda podemos apresentar, da posse, da submissão ao outro, da desconsideração à igualdade pela nossa natureza espiritual. Todos somos filhos de Deus e nós vamos percebendo cada vez mais o porquê que nós retardamos o nosso processo de evolução, a nossa libertação espiritual. O que nos lembra o maravilhoso livro que André Luiz escreveu através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que livro maravilhoso que nos ensina tanto que, por maior que seja o sofrimento, por mais ajuda que possamos receber, sempre teremos a possibilidade de realizarmos a autocura, de termos essa decisão, como o Dr. Hans colocou, de criar essa disponibilidade. Para quê? Para que o perdão aconteça, para que a compreensão aconteça, para que a renúncia aconteça, para que o amor aconteça, para que a caridade aconteça. E assim, à medida que nós vamos nos enchendo de perdão, de compreensão, de renúncia, de amor, de caridade, nós nos sentimos extremamente fortalecidos, nós nos sentimos iluminados por essa luz maravilhosa que Jesus nos oferece, que Jesus nos convida
cada vez mais a realizarmos as nossas experiências significativas. E ao contemplar essa possibilidade em que a autocura acontece em nós a cada instante, do pensamento positivo, da ação correta, do desejo sincero de auxiliar o outro, daquela vontade firme de nos transformarmos a cada instante, seguindo a recomendação de Jesus, quando nos disse: transformai a vossa mente. E essa transformação nos dará a possibilidade de voar mais alto, de viver a nossa libertação profunda, de nos alegrar a cada instante, de ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, de vibrar na harmonia, de ter cada dia como um tesouro, uma bênção para as nossas realizações, independente da nossa idade. Se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso, nós somos espíritos que vivemos os estágios mais diferentes como um convite para podermos demonstrar as nossas aquisições na nossa capacidade de perdoar, de compreender, de renunciar, na nossa expressão de amorosidade significativa que se manifesta na ação da caridade e que, portanto, nos dá a possibilidade de braços abertos, nos sentirmos firmes na construção de um mundo melhor. E assim podemos dizer, à medida que buscamos a autocura, vamos tomando consciência das amarras que criamos e que nos prendem até verdadeiramente realizarmos a nossa libertação. E é exatamente com base nesse processo, na certeza de que não estamos sós e que Jesus está conosco, é que eu desejo muita paz para todos vocês. Muito obrigado pela atenção, muita luz em nossas vidas. Muito obrigado, professor Lindomar, querido amigo e irmão de nossas almas. Muito boa essa reflexão que você trouxe para a gente. Profunda, leve e ao mesmo tempo assim arrebatadora de nossas almas. Que Deus te abençoe, essa caridade, querido irmão. Que Deus te abençoe. E então, antes de nós passarmos por esse momento agora final, nós queremos avisar que na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal, nós daremos continuidade às nossas reflexões em torno dos temas geradores da nossa 20ª confraternização da Juventude Espírita Leopoldo Machado, que tem um tema Quero me curar de mim, tá certo? Nós vamos dar maiores informações aqui nesse canal e em outras mídias, no Facebook, no Instagram, no grupo de WhatsApp. Então, fiquemos todos em paz, uma boa noite, uma boa semana, e nós vamos convidar o nosso querido amigo e jovem Marcos Viana para fazer esse momento final, esse momento de oração com todos nós. Fiquemos em paz. Acredite, estou aqui, ao teu lado vou te ouvir, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer, posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança de brotar. Sinta minha
Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo nas tormentas e na dor. Não desistas, lá estou. Trago a esperança, eu sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia.